O Homem Perfeito, livro de Linda Howard, parte 2. Empurrando o cortador de grama, ela passou pelo carro do pai, tomando cuidado para não encostar nele. A capa de lona o protegia do chão para cima, mas era melhor não arriscar. Depois de abrir o portão da garagem apenas o suficiente para passar com o cortador, ela levou seu novo bebê para a luz do sol. A tinta vermelha vibrava, os acabamentos cromados reluziam. Ah, como era bonito! Na última hora, ela se lembrou de um detalhe sobre o ritual de cortar grama e estacionou seu carro na rua. Era preciso tomar cuidado com as pedras que podiam sair voando acidentalmente e trincar uma janela ou arranhar a lataria. Jane olhou para o carro do babaca e deu de ombros. Ele podia até notar as pegadas do bobo, mas nunca perceberia mais um amassado naquela coisa. Com um sorriso feliz, ela ligou o motorzinho. O mais legal de cortar grama, descobriu ela, era a imediata sensação de dever cumprido. Você conseguia ver exatamente por onde tinha passado e o que já tinha feito. David e seu pai sempre cuidaram dessa tarefa quando ela era mais nova. Algo que Jane sempre achara ótimo, porque cortar a grama parecia algo chato. A graça de ter a própria grama só se tornara clara quando ela ficara mais velha e agora finalmente aos 30 anos, Jane era uma adulta completa. Ela possuía uma casa e ela cortava a sua própria grama. Que legal! Algo a cutucou no ombro. Jane gritou e soltou o cortador pulando para o lado e se virando para encarar o atacante. O cortador parou na mesma hora. Lá estava o babaca, com olhos injetados, uma expressão irritada e roupas sujas. Sua apresentação de sempre. Ele se inclinou para a frente e desligou o cortador, fazendo com que o eficiente motorzinho parasse de funcionar com um rosnado. Silêncio! Por meio segundo. Que porra foi essa? Bradou Jane, o rosto corando de irritação enquanto ela se aproximava, inconscientemente fechando a mão direita num punho. Achei que você tinha parado de xingar. Provocou ele. Você faria até um santo xingar. Então isso te dá uma desculpa? É claro que dá. Ele fitou a mão direita dela. Você vai usar isso aí ou prefere ser razoável? O quê? Jane olhou para baixo e viu que seu braço estava dobrado com o punho cerrado. Com um grande esforço, ela abriu os dedos, mas eles imediatamente voltaram à posição de luta. Ela queria muito, muito dar um soco naquele sujeito, e ficou ainda mais irritada por não poder fazer isso. Razoável! Gritou ela, chegando ainda mais perto. Você quer que eu seja razoável? Foi você quem quase me matou de susto e desligou o meu cortador de grama. Eu estou tentando dormir, disse ele, anunciando a palavra com longas pausas entre elas. É pedir muito que você tenha um pouquinho de consideração? Jane ficou boquiaberta. Você fala como se eu estivesse fazendo um escândalo no meio da madrugada. São quase 10 horas da manhã e eu não sou a única pessoa que está cometendo o crime capital de cortar a grama. Escute, ordenou ela, conforme o rugido abafado dos cortadores da vizinhança vinha de cima e de baixo da rua. Eles não estão cortando grama embaixo da minha janela. Então vá dormir num horário normal. A culpa não é minha se você passa a noite acordado. O rosto dele estava ficando tão vermelho quanto o dela. Eu estou numa força-tarefa, minha senhora. Faz parte do meu trabalho ter um horário irregular. Eu durmo quando posso, o que desde que você se mudou não tem sido com muita frequência. Jane jogou as mãos para cima. Tudo bem, ótimo. Eu termino a grama hoje à noite, depois que esfriar. Ela gesticulou para ele ir embora. Pode voltar para a cama. Vou ficar sentadinha lá dentro pelas próximas 11 horas. Ou isso também vai incomodar o seu soninho de beleza? Perguntou ela com doçura. Não, a menos que você tenha um rojão na bunda.
respondeu o vizinho irritado e voltou para casa batendo os pés. Provavelmente havia alguma lei que proibia que se jogasse pedra na casa dos outros, pensou Jane. Furiosa, ela levou o cortador de volta para a garagem. Cuidadosamente, trancou o portão e então resgatou seu carro da rua. Ela queria mostrar para aquele idiota o que faria com um rojão, e com certeza não seria sentar nele. Jane entrou na casa, batendo os pés, e encarou Bobo, que a ignorou enquanto lambia as patas. Uma força-tarefa, resmungou ela. Eu não sou irracional. Tudo o que ele tinha que fazer era explicar isso com calma, e eu não teria problema nenhum em cortar a grama mais tarde. Mas não, ele precisava agir como um bundão, babaca. Bobo a fitou. Bundão não é palavrão, disse ela na defensiva. Além do mais, a culpa não foi minha. Vou te contar um segredo sobre o nosso vizinho, Bobo. Ele definitivamente não é o homem perfeito. Capítulo 4. Jane conseguiu passar o fim de semana sem brigar de novo com o vizinho babaca. E chegou ao trabalho 15 minutos mais cedo para compensar o atraso de sexta, mesmo já tendo feito hora extra. Ao parar no portão, o guarda se inclinou para a frente na cabine e encarou o Viper com ar de censura. Quando é que você vai desistir dessa porcaria e comprar um Chevrolet? Ela ouvia isso quase todo dia. Era o que acontecia quando se trabalhava na região de Detroit com qualquer coisa remotamente ligada à indústria automobilística. Era preciso mostrar lealdade a qualquer uma das grandes montadoras que, direta ou indiretamente, a empregava. Quando eu puder bancar um, respondeu ela, como sempre. Não importava que o Viper tivesse custado os olhos da cara, mesmo sendo usado e já tendo mais de 8.000 quilômetros rodados quando fora comprado. Acabei de comprar uma casa, sabe? Não foi escolha minha, foi meu pai quem me deu esse carro. Esta última parte era uma mentira deslavada, mas tirava as pessoas do seu pé por um tempo. Ainda bem que ninguém ali conhecia seu pai, porque senão saberiam que ele era fã convicto da Ford. Ele ficara ofendido quando a filha comprara o Viper e nunca deixava de fazer comentários maldosos sobre o carro. Ah, bom, seu pai devia ter pesquisado melhor, sabe? Ah, ele não entende nada de carros. Jane ficou tensa, esperando um raio cair em sua cabeça em castigo pelo descaramento. Ela estacionou o Viper num canto, nos fundos do estacionamento onde havia menos chances de ele ser amassado. O pessoal da Hammerstead brincava que o carro era rejeitado. Jane admitia que aquilo era chato, especialmente em dias de tempo ruim, mas era melhor pegar um pouco de chuva do que deixar que danificassem o Viper. Ter de pegar uma estrada para chegar ao trabalho já era suficiente para fazer nascerem cabelos brancos. A Hammerstead ocupava um prédio de 4 andares de tijolos vermelhos, com um cinzento pórtico curvado e 6 degraus com as bordas arredondadas que levavam às portas duplas imponentes. Porém, essa entrada era exclusiva para visitantes. Todos os funcionários entravam por uma porta de metal equipada com uma tranca elétrica na lateral do prédio, que se abria para um estreito corredor pintado num tom verde-vômito, onde ficavam as salas dos zeladores e eletricistas, além de um cômodo escuro e úmido marcado como depósito. Jane nem queria saber o que ficava guardado lá. No final do corredor verde-vômito havia 3 degraus que levavam a outra porta de metal. Aquela se abria para um salão com carpete cinza que se estendia por toda a extensão do prédio, da frente aos fundos, e do qual escritórios e outros corredores saíam como veias. Os 2 andares inferiores eram reservados aos nerds da informática,
Aqueles seres estranhos e irreverentes que gostavam de falar num idioma estrangeiro sobre bytes e entradas USB. O acesso a esses espaços era limitado. Era preciso um cartão para chegar ao corredor verde-vômito e outro para entrar em qualquer escritório ou sala. Havia 2 elevadores e no fundo do prédio, para os mais atléticos, uma escada. Conforme Jane passava pelo salão de carpete cinza, um enorme cartaz escrito à mão chamou a sua atenção. O aviso estava fixado diretamente acima dos botões dos elevadores, em giz de cera verde e roxo, sublinhado com um marcador preto para dar ênfase. Havia uma nova ordem da empresa. A partir de hoje, todos os funcionários deverão ingerir uma mistura de ginkgo biloba e Viagra para não esquecer que estão fodidos. Jane riu. Os nerds estavam em plena forma hoje. Fazia parte da natureza deles se rebelar contra a autoridade e estrutura. Esses cartazes estavam sempre ali, pelo menos até alguém da gerência aparecer para removê-los. Ela imaginou vários olhos ao longo do corredor, grudados nas frestas das portas, enquanto os culpados se divertiam com as reações dos outros ao seu último ataque contra a dignidade empresarial. A porta atrás dela se abriu e Jane se virou para ver quem era o próximo a chegar. Mal conseguiu se controlar para não franzir o nariz. Leia Street. Ela trabalhava no Departamento de Recursos Humanos e não tinha um pingo de senso de humor. Era uma mulher alta, com ambições de chegar à gerência, apesar de parecer não saber como fazer isso. Ela usava roupas femininas demais, em vez de terninhos sérios que se adequariam muito melhor ao seu porte esbelto. Era atraente, com cabelo louro, esvoaçante e uma pele bonita, mas não tinha nenhum senso estético. Seu melhor atributo eram as mãos, magras e elegantes, que sempre exibiam unhas feitas. Como o esperado, Leia arfou ao ler o cartaz corando. "Que coisa horrorosa!" exclamou ela irritada, esticando a mão para remover o papel. "Se tocar nele, vai deixar as suas digitais", disse Jane completamente séria. A mulher congelou, a mão a menos de 1 centímetro do cartaz. "Não tem como saber quantas pessoas já o viram", continuou Jane enquanto apertava o botão. "Alguém da gerência vai ficar sabendo e vai querer investigar, mesmo que o cartaz não esteja mais aí. A menos que você pretenda comê-lo, coisa que eu duvido, porque essa coisa já deve estar bem lotada de germes, como vai se livrar dele sem ninguém ver?" Leia lhe lançou um olhar rancoroso. "Aposto que você vê graça nessas baixarias repulsivas." "Na verdade, vejo sim. Não me surpreenderia nada se tivesse sido você quem colou o cartaz aí. Talvez então você devesse me dedurar", sugeriu Jane. As portas do elevador se abriram e ela entrou. "Vamos ver se alguém se importa com isso." O elevador fechou as portas, deixando Leia do lado de fora, encarando-a de cara feia. Aquela fora a conversa mais amarga que as duas já tiveram, apesar de Leia não ser conhecida por sua habilidade de conviver bem com os outros. Como aquela mulher conseguira um emprego no RH era um mistério para Jane. Na maioria das vezes, sentia pena dela, mas naquele dia não. As segundas-feiras sempre eram os dias mais atribulados no setor de pagamentos, pois era quando recebiam todos os cartões de ponto da semana anterior. A prioridade da Hammerstead era fornecer tecnologia computacional para a General Motors e não informatizar seu sistema de pagamento. Eles ainda trabalhavam no modo antiquado, batendo o cartão no ponto. A papelada era imensa, mas até agora o departamento não tivera problema por causa de um erro de software ou computadores quebrados. Talvez fosse por isso que a empresa não se atualizara. Os pagamentos precisavam ser feitos. Às 10 da manhã, ela estava pronta para um intervalo.
Cada andar tinha uma cozinha com o tradicional arranjo de máquinas de venda automática, mesas ordinárias e cadeiras de metal, uma geladeira, uma cafeteira e um micro-ondas. Quando Jane entrou, várias mulheres e um homem ocupavam uma das mesas, e todos riam, enquanto o sujeito parecia indignado. Ela se serviu da xícara de café de que tanto precisava. "O que houve?" perguntou. "Fizeram uma edição especial do jornal", respondeu uma das mulheres, Dominica Flores. Seus olhos lacrimejavam de tanto rir. "Vai entrar para a história." "Eu não vi graça nenhuma", disse o homem de cara feia. "Você não veria mesmo", rebateu outra mulher rindo. Ela estendeu o jornal para Jane. "Dê uma olhada." O jornal da empresa não era nem de longe algo oficial. Ele era criado nos primeiros 2 andares, quando se dava acesso a computadores àquelas mentes imaginativas. Era de se esperar que isso acontecesse. As edições apareciam em intervalos irregulares e, em geral, continham algo que fazia a gerência tentar recolher todas as cópias. Jane tomou outro gole do café enquanto aceitava o jornal. O pessoal realmente fazia um trabalho profissional. Mas com tantos equipamentos e softwares disponíveis, seria mesmo triste se não o fizessem. O jornal se chamava The Hammer's Head, tubarão-martelo em inglês, e o logotipo era um tubarão com cara de mal. Não era a espécie certa de tubarão, mas isso não importava. Os artigos eram dispostos em colunas, as ilustrações eram boas e um cartunista muito engraçado que assinava o trabalho como Mako. Geralmente tirava sarro de algum aspecto da vida corporativa. Hoje, a manchete era exibida em letras garrafais. "Você é grande o suficiente?" Logo abaixo, lia-se: "O que as mulheres realmente querem?", com uma fita métrica enroscada como uma cobra, pronta para dar o bote. "Não tem jeito, meus amigos", começava o artigo. "A maioria de nós nem entra na competição. Passamos anos ouvindo que não importa o tamanho, mas como usamos. Porém, agora sabemos a verdade. Nosso comitê especial de 4 mulheres, colegas que trabalham aqui na Hammerstead, elaboraram uma lista de seus requisitos para o homem perfeito." Janine quase gemeu, mas conseguiu engolir o som e não exibir nada além de uma expressão interessada. Droga! O que Marcy fizera com a lista que escrevera? A empresa caçoaria de todas elas sem piedade. E aquele era o tipo de coisa que ficava marcado para sempre. Ela já conseguia imaginar sua mesa amanhecendo cheia de fitas métricas todos os dias. Jane deu uma lida rápida no artigo. Graças a Deus, não havia menção ao nome de nenhuma delas. As 4 eram listadas como A, B, C e D. Jane ainda pretendia torcer o pescoço de Marcy, mas agora não precisaria abater, socar e estraçalhar a amiga. A lista completa estava ali, começando com fiel no item número 1. Tudo ia bem até o número 8, ótimo na cama. E a partir daí, as coisas começavam a degringolar. O número 9 era o requisito de 25 centímetros de Marcy, junto com todos os comentários que se seguiam, incluindo o seu próprio sobre os últimos 5 centímetros serem restos. O item 10 falava sobre quanto tempo o homem perfeito duraria na cama. Com certeza, mais do que um comercial na televisão. Fora a avaliação normal de TJ. A senhora D. Todas concordaram que a duração ideal do sexo seria meia hora, sem incluir as preliminares. Por que não? Citava a declaração da senhora C. Essa era Jane. Estamos falando de fantasia, não é? E uma fantasia deveria ser exatamente o que você quiser.
O meu homem perfeito me daria meia hora de ação, a menos que o objetivo seja uma rapidinha, porque então 30 minutos meio que acabam com essa ideia. Todas as mulheres estavam morrendo de rir, e Jane concluiu que deveria ser pela expressão em seu rosto. Ela torceu para parecer choque em vez de terror. O homem, ela achava que seu nome era Carrie, ou Craig, algo assim, ficava cada vez mais vermelho. Vocês não veriam tanta graça se um monte de homens tivesse dito que sua mulher ideal precisava ter peitos enormes, disse ele irritado e levantando-se. Ah, pare com isso, disse Dominique, ainda sorrindo. Como se os homens ainda não preferissem peitos grandes desde o início dos tempos. É bom nos vingarmos um pouco. Ah, que ótimo! Uma guerra entre os sexos. Janine já conseguia imaginar as conversas pelo prédio. Ela se forçou a sorrir enquanto devolvia o jornal. Acho que isso vai render assunto por algum tempo. Fala sério, exclamou Dominica sorrindo. Eu vou emoldurar minha cópia e pendurá-la num lugar onde meu marido possa vê-la assim que acordar e logo antes de dormir. Jane ligou para o ramal de Marcy no instante em que voltou para sua sala. Adivinhe o que eu acabei de ver no jornal, resmungou ela, mantendo a voz baixinha. Ai, droga! Marcy gemeu alto. É muito ruim? Eu ainda não recebi minha cópia. Pelo que li, foi palavra por palavra do que dissemos. Mas que merda, Marcy, por que você fez isso? Mais 25 centavos, disse a amiga automaticamente. E foi um acidente. Não quero falar muito disso aqui no escritório, mas se você puder almoçar comigo, eu te conto o que aconteceu. Tudo bem, encontro você na Road Pizzaria ao meio-dia. Vou chamar a TJ e a Luna. Elas provavelmente vão querer ir também. Tudo indica que vou ser linchada, disse Marcy pesarosa. Talvez, respondeu Jane e desligou. A Road Pizzaria ficava a menos de 1 quilômetro da Hammerstead, o que a tornava popular entre os funcionários. A pizzaria fazia muitas entregas, mas também tinha uma dúzia de mesas. Jane ocupou uma mesa ao fundo, onde teriam mais privacidade. Em poucos minutos, as outras 3 chegaram e se sentaram. TJ ao seu lado, Marcy e Lune à sua frente. Meu Deus, me desculpem, meninas, disse Marcy. Ela parecia arrasada. Não acredito que você mostrou aquela lista para alguém. TJ estava horrorizada. Se Gallan ficar sabendo disso... Não sei por que vocês estão tão nervosas, disse Luna confusa. Quer dizer, sim, seria um pouco embaraçoso se as pessoas descobrissem que fomos nós que fizemos a lista, mas ela é só engraçada. Você acharia graça daqui a 6 meses, quando os caras continuassem a se oferecer para te mostrar se são grandes o suficientes? Perguntou Jane. Gallan não veria nenhuma graça, disse TJ, balançando a cabeça. Ele ia me matar. Pois é, concordou Marcy, amargurada. Brick não é o sujeito mais sensível do mundo, mas ele ficaria irado por eu ter dito que queria 25 centímetros. Ela abriu um pequeno sorriso. Acho que posso dizer que ele não é tão grande assim. E como foi que isso aconteceu? Perguntou TJ, enterrando o rosto entre as mãos. Eu fui fazer compras no sábado e encontrei aquela tal de Dinah. Sabem? A que trabalha no primeiro andar e parece a Elvira? Disse Marcy. Nós começamos a bater papo, fomos almoçar, tomamos algumas cervejas. Eu mostrei a lista a ela. Nós rimos e ela pediu uma cópia. Eu não vi nenhum problema nisso. Depois de algumas cervejas, deixo de ver problemas em um monte de coisas. Dinah me fez algumas perguntas e eu, não sei como, acabei escrevendo tudo que nós dissemos. Marcy tinha uma memória quase fotográfica. Infelizmente, algumas cervejas pareciam não afetar essa memória, somente o seu bom senso.
Pelo menos você não disse os nossos nomes, comentou TJ. A Dinah sabe quem somos, corrigiu Jane. A lista estava com Marcy, então qualquer idiota consegue imaginar que ela é uma das 4 amigas. Daí é um pulo. TJ voltou a cobrir o rosto com as mãos. Ele vai me matar ou me pedir o divórcio. Acho que isso não vai dar em nada, disse Luna, tentando acalmá-la. Se Dinah fosse nos dedurar, já teria contado para os seus amiguinhos do primeiro andar. Estamos seguras. Gallan nunca vai descobrir. Capítulo 5. Jane passou o restante do dia inquieta, esperando algo acontecer. Ela nem conseguia imaginar como TJ deveria estar nervosa, porque se a identidade das 4 vazasse e Gallan descobrisse, ele passaria a vida inteira jogando aquilo na cara da esposa. No fim das contas, era TJ quem tinha mais a perder. Marcy estava num relacionamento, mas não era casada com Brick. E o caso de Luna com Shamal King era, na melhor das hipóteses, instável e sem compromisso. Das 4, Jane era que teria menos problema caso fossem identificadas. Ela não tinha namorado, já que desistira dos homens e não precisava dar satisfação a ninguém. Precisaria aturar piadinhas, mas só isso. Depois de analisar a situação e chegar a essa conclusão, Jane parou de se preocupar tanto. E daí, se algum engraçadinho do escritório tentasse rir da cara dela? Ela era mais do que capaz de lidar com os palhaços. Seu otimismo durou até ela chegar em casa e descobrir que Bobo, numa tentativa de enfatizar o quanto estava chateado por ser largado num lugar estranho, havia destruído completamente uma das almofadas do sofá. Tufos de espuma estavam espalhados por toda a sala. Jane fechou os olhos e contou até 10, depois até 20. Não faria diferença se irritar com o gato. Ele provavelmente não entenderia, e se entendesse, não daria a mínima. Ele era tão vítima das circunstâncias quanto ela. Bobo chiou quando Jane se aproximou. Geralmente, ela o deixava em paz quando isso acontecia. Mas, em um momento de pena, acabou pegando-o no colo e enterrando os dedos em seus pelos, massageando os músculos flexíveis de suas costas. Pobre gatinho, cantarolou ela. Você não entende o que está acontecendo, não é? Bobo rosnou, o que perdeu o efeito ao começar a ronronar. Você só precisa aguentar por mais 4 semanas e 5 dias. São 33 dias no total. Dá para me aturar por esse tempo, não dá? Ele não parecia concordar, mas não se importava, contanto que ela continuasse a lhe fazer carinho. Jane o levou para a cozinha, lhe deu um petisco e então o colocou no chão, para batalhar com um ratinho de brinquedo. Tudo bem. O gato estava destruindo a casa dela. Ela podia relevar isso. A mãe ficaria horrorizada com o estrago e pagaria por tudo, é claro. Então era só uma questão de passar por um pouquinho de incômodo. Jane ficou impressionada com a própria tranquilidade. Ela pegou um copo d'água e, enquanto bebia apoiada na pia, viu o vizinho chegar em casa. A visão do Pontiac marrom fez sua tranquilidade começar a descer pelo ralo, mas o carro estava mesmo silencioso. Era óbvio que o silenciador fora trocado. Se ele estava tentando, ela também podia fazer o mesmo. Mentalmente, Jane colocou uma tampa no ralo. Ela o observou pela janela enquanto Sam saía do carro e destrancava a porta da cozinha, que ficava diante da sua. Ele usava uma calça social e uma camisa branca de botões, com uma gravata aberta no pescoço e um paletó jogado sobre o ombro, parecendo muito cansado. Jane viu a grande pistola preta presa ao coldre do cinto quando ele se virou para entrar na casa. Era a primeira vez que ela o via vestindo algo além de roupas sujas e velhas, e aquilo a fez se sentir um pouco desorientada.
como se o mundo tivesse saído do eixo. Saber que o vizinho era policial e vê-lo sendo policial eram duas coisas diferentes. O fato de estar usando roupas normais e não um uniforme significava que ele não trabalhava na patrulha, que devia ser pelo menos um detetive. O sujeito continuava a ser um babaca, mas era um babaca com responsabilidades sérias. Então, talvez, ela pudesse ser mais compreensiva. Era impossível saber quando ele estava dormindo, a menos que batesse à sua porta para perguntar, o que meio que anulava a ideia de não incomodá-lo durante o sono. Era só não cortar a grama quando o vizinho estivesse em casa. Nunca. Isso não significava que Jane não reclamaria quando fosse ele quem estivesse incomodando, porque tinham de ser justos, mas ela tentaria ser amigável. Afinal, os dois provavelmente seriam vizinhos por muitos anos. Meu Deus, que pensamento deprimente! Sua paciência e sua tranquilidade em relação a tudo e a todos duraram. Umas 2 horas. Às 7h30, Jane se acomodou em sua poltrona grande para assistir à televisão e ler um pouco. Ela geralmente fazia as duas coisas ao mesmo tempo, concluindo que se alguma coisa interessante aparecesse na tela, chamaria sua atenção. Uma xícara de chá verde fumegava suavemente ao lado do seu cotovelo, e ela se antioxidava com um gole ocasional. Um estrondo destruiu a calma de sua pequena vizinhança. Ela levantou de um salto, enfiando os pés nas sandálias enquanto corria para a porta da frente. Jane conhecia aquele som, pois já o ouvira inúmeras vezes em sua infância, quando o pai a levava para as pistas de teste, onde os dois observavam carro após carro colidirem uns contra os outros. As luzes das varandas se acenderam pela rua. Portas se abriram. Cabeças curiosas surgiram como tartarugas espiando pelo casco. 5 portas abaixo, iluminada pelo poste da esquina, havia um emaranhado de ferro amassado. Jane correu rua abaixo, o coração acelerado, o estômago embrulhado, conforme se preparava para o que pudesse encontrar, e tentava se lembrar dos primeiros socorros básicos. Outras pessoas saíam de casa agora, a maioria mais velha, as mulheres usando pantufas, vestidos ou hobbies largos, os homens em suas regatas brancas. Ouviam-se algumas vozes infantis, agudas e exaltadas, o som das mães tentando manter as crianças afastadas e dos pais dizendo: não chegue perto, pode ser que exploda. Como já vira muitas batidas, Jane sabia que era improvável que houvesse uma explosão, mas incêndios sempre eram uma possibilidade. Pouco antes dela alcançar o carro, a porta do motorista foi aberta com força e um rapaz agressivo saiu de trás do volante. Mas que merda! Gritou ele, encarando a frente amassada do seu carro. Ele havia acertado a traseira de um dos veículos estacionados na rua. Uma mulher jovem saiu correndo da casa diretamente diante deles, os olhos arregalados de horror. Ai, meu Deus, meu carro! O rapaz irritado deu a volta até ela. Esse é seu carro, sua vaca? Por que essa porra está estacionada na rua? Ele estava bêbado. O cheiro atingiu o nariz de Jane e ela deu um passo para trás. Ao seu redor era possível ouvir a preocupação coletiva da vizinhança se transformando em desdém. É melhor alguém buscar o Sam. Ela ouviu alguém dizer. Eu vou. A senhora Kulavik desceu a rua, arrastando-se o mais rápido possível em seus chinelos felpudos. Pois é, onde ele estava? Perguntou-se Jane. Todos os moradores da rua estavam ali, menos ele. A mulher cujo carro fora acertado chorava com as mãos na boca enquanto encarava o estrago. Atrás dela, na calçada, 2 crianças pequenas, com cerca de 5 e 7 anos, pareciam incertas sobre o que fazer.
Vaca maldita! Resmungou o bêbado, indo na direção da moça. Ei! Interveio um dos senhores. Veja lá como fala, rapaz. Vai se fuder, seu velho. Ele alcançou a mulher chorosa e pegou-a pelos ombros, virando-a. Jane lançou-se para a frente num impulso, a raiva ardendo no peito. Ei, meu camarada, disse ela, irritado. Deixa essa mulher em paz. É, isso mesmo, concordou uma voz idosa e trêmula às suas costas. Vai se fuder você também, sua vaca, respondeu ele. Essa idiota bateu no meu carro. A culpa foi sua, você está bêbado e acertou um carro parado. Jane sabia que aquilo era inútil, não adiantava argumentar com um bêbado. O problema era que o sujeito estava intoxicado o suficiente para ser agressivo, mas não o bastante para estar trocando as pernas. Ele empurrou a mulher, que cambaleou para trás, prendendo um calcanhar na raiz protuberante de uma das árvores que ladeavam a rua e caiu na calçada. Ela gritou, e seus filhos berraram e começaram a chorar. Jane foi para cima dele, acertando-o na lateral. O impacto o fez cambalear. O bêbado tentou recuperar o equilíbrio, mas acabou caindo de bunda no chão com os pés para cima. Ele levantou com dificuldade e, com mais um xingamento elaborado, atirou-se em cima de Jane. Ela desviou e esticou a perna. O rapaz tropeçou, mas dessa vez conseguiu manter-se de pé. Agora, quando ele se virou, seu queixo estava abaixado, quase encostado no peito, e havia sangue em seus olhos. Ah, merda, ela estava encrencada. Jane automaticamente posicionou os braços como uma lutadora de boxe, algo que aprendera em muitas brigas com um irmão. Havia anos que os dois não brigavam, e ela imaginou que estava prestes a levar uma surra, mas talvez conseguisse acertá-lo. Ela ouviu vozes agitadas e alarmadas ao redor, mas o som soava estranhamente distante enquanto sua mente focava em sobreviver. Alguém devia ligar para a emergência. Sed foi buscar o Sam. Ele vai dar um jeito nisso. Eu já liguei para a emergência. Essa era a voz de uma garotinha. O bêbado correu para cima dela, e dessa vez não havia como desviar. Jane caiu sob o seu peso, chutando e batendo, e tentando bloquear os golpes dele ao mesmo tempo. Um dos punhos a atingiu na costela, e a força do golpe a chocou. Os dois imediatamente foram cercados pelos vizinhos, os poucos homens mais jovens tentando tirar o bêbado de cima dela, os mais velhos chutando-o com seus pés calçados em chinelos. Jane e o bêbado rolaram, e alguns dos senhores foram junto, caindo em cima deles. A cabeça dela bateu no chão, e um soco inclinado acertou sua maçã do rosto. Um de seus braços estava preso sob um vizinho caído, mas com a mão livre. Jane conseguiu segurar a pele na cintura do homem e girou, beliscando-o com toda a força. Ele berrou como um búfalo ferido. Então, de repente, o bêbado sumiu, suspenso acima dela, como se não pesasse mais do que um travesseiro. Confusa, Jane o viu cair ao seu lado, o rosto pressionado no chão, enquanto os braços eram puxados para trás e presos por algemas. Ela se sentou com dificuldade e deu de cara com o vizinho babaca, seus narizes quase se tocando. Droga, eu devia ter imaginado que era você, vociferou ele. Eu devia prender os dois por embriaguez e desordem pública. Eu não estou bêbada, respondeu Jane, indignada. Não, ele está bêbado e você está fazendo a desordem. A injustiça da acusação a fez engasgar de raiva, o que foi algo bom, porque as palavras presas em sua garganta provavelmente a fariam ir parar na cadeia de verdade. Ao redor, esposas nervosas ajudavam os maridos trêmulos a se levantarem, paparicando-os e inspecionando os eventuais arranhões e ossos quebrados. Ninguém parecia ter se machucado.
e Jane supôs que a excitação do momento manteria seus corações batendo por mais alguns anos, pelo menos. Várias mulheres se amontoavam ao redor da mulher que fora empurrada, conversando e tentando ajudar. A parte de trás da cabeça dela sangrava, e seus filhos continuavam chorando. Em solidariedade, ou talvez por estarem se sentindo excluídas, algumas outras crianças começaram a chorar também. Sirenes soaram ao longe, aproximando-se a cada segundo. Agachado ao lado do bêbado capturado, segurando-o com uma das mãos, Sam olhava ao redor com ar incrédulo. Jesus Cristo! Murmurou ele, balançando a cabeça. A senhora que morava do outro lado da rua, o cabelo branco preso em bobs, inclinou-se sobre Jane. Você está bem, querida? Aquilo foi a coisa mais corajosa que eu já vi. Você tinha que ter visto, Sam, como aquele delinquente empurrou Amy. Essa mocinha aqui o derrubou de bunda no chão. Qual é o seu nome, querida? Perguntou ela, voltando-se para Jane. Eu sou Eleanor Holland, moro na casa em frente à sua. Eu sou Jane, respondeu ela e olhou para o vizinho de porta com irritação. É, Sam, você devia ter estado aqui. Eu estava tomando banho, resmungou ele e fez uma pausa. E você, está bem? Eu estou ótima. Jane se levantou com dificuldade. Ela não sabia se estava ótima ou não, mas não parecia ter quebrado nenhum osso e não se sentia tonta. Então, não parecia ter se machucado feio. Sam encarava suas pernas desnudas. Seu joelho está sangrando. Ela olhou para baixo e notou que o bolso esquerdo dos shorts jeans estava quase caindo de tão rasgado. O sangue do joelho ralado escorria até a canela. Jane terminou de rasgar o bolso e pressionou o tecido contra o joelho. Foi só um arranhão. A cavalaria, na forma de 2 patrulhas e uma ambulância, chegou com as luzes piscando. Policiais uniformizados começaram a abrir caminho pela multidão, enquanto os moradores direcionavam os médicos para os feridos. Meia hora depois, tudo tinha acabado. Guinchos levaram os 2 carros batidos e os policiais prenderam o bêbado. A mulher machucada, junto com os filhos, foi conduzida para o hospital para levar pontos no corte da cabeça. Pequenos machucados tinham sido limpos e tratados com curativos, e os guerreiros idosos seguiram para suas respectivas casas. Jane esperou até o último médico ir embora antes de tirar o enorme pedaço de gaze e a atadura do joelho. Agora que toda a agitação tinha acabado, ela se sentia exausta. Só queria um banho quente, um biscoito de chocolate e cama. Bocejou ao começar a cansativa caminhada até sua casa. Sam, o babaca, apareceu ao seu lado. Jane olhou para ele e então voltou a se concentrar no caminho adiante. Ela não gostava da expressão no rosto do vizinho, nem da forma como ele se agigantava sobre ela como uma nuvem negra. Droga! Como aquele homem era grande! Com mais de 1,80 m, talvez 1,90 m, e aqueles ombros que pareciam ter 1 quilômetro de largura. Você sempre se mete em situações perigosas? Perguntou ele num tom casual. Jane pensou no assunto. Sim, respondeu ela finalmente. Já era de se esperar. Ela parou no meio da rua e virou para encará-lo, as mãos no quadril. Ora, o que eu deveria ter feito? Ficar ali parada, esperando que o homem desse uma surra nela? Você podia ter deixado algum dos homens segurá-lo. Bom, pois é, ninguém estava fazendo isso, então eu não esperei. Um carro dobrou a esquina, vindo na direção dos 2. Sam pegou o braço dela e a puxou para a calçada. E você tem quanto de altura? 1,60 m? Perguntou ele, avaliando-a. Jane fez cara feia. 1,65 m. Ele revirou os olhos e sua expressão dizia:
Sei, claro que tem. Jane trincou os dentes, pois tinha 1,65. Quase. Que diferença faziam alguns poucos centímetros? Amy, a mulher que ele atacou, é uns 10 centímetros mais alta que você e provavelmente pesa uns 15 quilos a mais. O que a fez pensar que era páreo para aquele cara? Eu não fiz isso, admitiu ela. Não fez o quê? Pensar? Essa parte é óbvia. Não posso socar um policial, pensou Jane. Não posso socar um policial. Ela repetiu isso para si mesma várias vezes. Finalmente, um tom admiravelmente neutro conseguiu dizer: Eu não achei que eu era páreo para ele. Mas você foi para cima do sujeito de toda forma. Ela deu de ombros. Foi só um momento de insanidade. E isso não dá para negar. Agora chega. Jane parou de novo. Olha só, já estou cansada dos seus comentários sarcásticos. Eu impedi aquele cara de surrar uma mulher na frente dos filhos dela. Ir para cima dele não foi a coisa mais esperta a se fazer, e eu tenho plena consciência de que podia ter me machucado. Mas eu faria tudo isso de novo. Agora pode ir andando na frente porque eu não quero mais a sua companhia. Problema seu, disse Sam e prendeu seu braço ao dela novamente. Jane tinha de andar ou seria arrastada. Como ele não a deixaria ir sozinha até em casa, ela acelerou o passo. Quanto mais cedo se separassem, melhor. Está com pressa? Perguntou ele, a pressão no braço dela, a puxando para trás e forçando-a a acompanhar o seu ritmo mais lento. Sim, eu estou perdendo... Ela tentou pensar em algo que estivesse passando na televisão, mas não conseguiu. Bobo deve cuspir uma bola de pelo daqui a pouco, e eu não quero perder. Você gosta de bolas de pelo? Elas são mais interessantes do que a presente companhia, respondeu Jane docemente. Sam fez uma careta. Ai! Os dois chegaram à casa dela e ele precisou soltá-la. Coloque gelo no joelho para não ficar roxo, aconselhou Sam. Jane assentiu com a cabeça, deu alguns passos, mas não se virou para ele, encontrando-o parado no mesmo lugar, observando-a. Obrigada por ter trocado o silenciador. Sam ia fazer algum comentário maldoso. Jane podia ver isso na cara dele. Mas então deu de ombros e disse apenas: de nada. Ele fez uma pausa. Obrigado pela nova lixeira. De nada. Os dois se encararam por mais um instante, como se quisessem ver quem começaria a nova batalha. Mas Jane pôs um fim ao impasse, dando as costas para ele e entrando em casa. Ela trancou a porta atrás de si e ficou parada ali por um instante, observando a sala de estar aconchegante, já familiar e com cara de lar. Bobo atacara a almofada de novo. Havia mais espuma espalhada pelo carpete. Ela suspirou. Esqueça o biscoito de chocolate, disse para si mesma. Isso é digno de sorvete. Capítulo 6. Jane levantou cedo na manhã seguinte, sem a ajuda do despertador ou do sol. O simples ato de rolar na cama a acordou, já que cada músculo em seu corpo berrava em protesto. As costelas latejavam, o joelho ardia, os braços doíam sempre que ela os movia. Até mesmo sua bunda estava dolorida. Ela não sentia o corpo tão castigado desde a primeira vez que andara de patins. Gemendo, Jane se sentou e tirou as pernas da cama. Se ela sentia mal daquele jeito, só podia imaginar como os velhinhos da rua estavam. Eles não haviam levado nenhum soco, mas a queda deve ter tido um impacto ainda maior. Frio era melhor para músculos doloridos do que calor, mas ela não achava que teria coragem suficiente para enfrentar um banho gelado.
Diante da opção, sempre iria preferir enfrentar um bêbado agressivo a ficar pelada sobre um jato de água fria. Ela decidiu pelo meio termo, começando com um banho morno e gradualmente desligando a água quente por completo. Introduzir a água fria aos poucos não ajudou. Jane aguentou por uns 2 segundos, mas então pulou para fora do chuveiro com muito mais agilidade do que tinha entrado. Tremendo, ela se secou apressadamente e vestiu o robe azul, que fechava com um zíper frontal. Jane raramente se dava ao trabalho de vestir a peça durante o verão, mas naquele dia a sensação de vesti-la era boa. Levantar cedo tinha uma vantagem. Foi ela quem acordou o bobo, e não ao contrário. Ele não gostou de interromper seu sono de beleza. O gato, irritado, chiou para a anfitriã, saindo do quarto para encontrar um lugar mais isolado para dormir. Jane sorriu. Ela não precisava correr hoje, já que tinha acordado bem cedo, o que era bom, porque seus músculos doloridos deixavam bem claro que aquele não era um dia para ter pressa. Jane tomou café com calma, algo raro em dias de semana, e em vez de se contentar com cereal frio como normalmente fazia, colocou um waffle congelado na torradeira e fatiou morangos para pôr por cima. Afinal de contas, uma mulher que sobrevivera a uma batalha merecia um mimo. Depois de terminar de comer, ela tomou outra xícara de café e puxou o robe para examinar o joelho ralado. Apesar de ter colocado gelo como lhe fora instruído, havia um grande hematoma roxo e todo o joelho estava dolorido e duro. Como ela não podia passar o dia inteiro andando com compressas de gelo, tomou 2 aspirinas e aceitou que teria de passar alguns dias em desconforto. Sua primeira surpresa real daquele dia veio quando começou a se vestir e colocou o sutiã. Assim que prendeu o fecho frontal, apertando a faixa ao redor das costelas doloridas, ela percebeu que teria de tirá-lo. Parada diante do armário só de calcinha, Jane encarou outro dilema. O que uma mulher sem sutiã vestia se não quisesse que os outros soubessem que ela estava sem sutiã? Mesmo num escritório com ar-condicionado, o clima estava quente demais para ficar de casaco o dia todo. Seu arsenal tinha alguns vestidos bonitos, mas seus mamilos ficariam obviamente marcados nos tecidos finos. Ela não tinha lido algo sobre colocar band-aids nos seios? Valia a pena tentar. Jane pegou 2 curativos, colocou-os sobre os mamilos, colocou um dos vestidos e se examinou no espelho. Os band-aids estavam óbvios. Tudo bem, aquilo não tinha funcionado. Se ela tivesse fita cirúrgica bege, talvez desse certo. Além do mais, o vestido deixava à mostra o joelho ralado, que estava nojento. Jane tirou os band-aids e voltou a analisar o armário. No fim das contas, optou por uma saia longa verde musgo e um top branco de tricô que foi coberto por uma blusa de seda azul acinzentada. Ela amarrou as pontas da blusa ao redor da cintura, colocou uma pulseira de contas verdes e azuis e ficou bem impressionada com o resultado ao consultar o espelho. Nada mal, disse ela, virando para analisar o resultado. Nada mal mesmo. Por sorte, seu cabelo não era problema. Era espesso e brilhante, um belo tom de castanho avermelhado e bem volumoso. O corte atual era um pouco desfiado, algo que não exigia mais do que um passar de pente, o que era ótimo, já que levantar os braços fazia as suas costelas doerem. Ela penteou os fios rapidamente, mas havia um hematoma na sua maçã do rosto. Jane fez uma careta para o espelho e tocou a pequena marca roxa com cuidado. Não estava dolorida, mas chamava a atenção. Ela raramente passava muita maquiagem. Para que se dar ao trabalho? Mas hoje teria de se dedicar.
Quando finalmente saiu rebolando porta fora em seu afortunado modelito chique e o rosto completamente maquiado, Jane achava que saíra-se muito bem. O babaca, Sam, estava abrindo o carro naquela mesma hora. Ela se virou e enrolou para trancar a porta, torcendo para ele simplesmente entrar no Pontiac e ir embora. Mas não teve sorte. "Você está bem?" perguntou ele, sua voz bem atrás dela, e Jane quase deu um pulo de susto. Engolindo um grito, ela se virou. Grande erro. Suas costelas protestaram. Ela soltou um gemido involuntário e deixou as chaves caírem. "Mas que merda!" gritou ela quando conseguiu respirar de novo. "Pare de chegar de fininho desse jeito." "Eu não sei chegar de outra maneira", respondeu Sam, seu rosto inexpressivo. "Se eu estivesse esperado você se virar, não seria de fininho." Ele fez uma pausa. "Você falou palavrão." Como se ela precisasse ser lembrada disso. Fumegando, Jane revirou a bolsa atrás de uma moeda de 25 centavos e a depositou na mão dele. Sam piscou ao encarar o dinheiro. "Pra que isso?" "Porque eu xinguei. Preciso pagar 25 centavos quando sou flagrada. É uma forma de me motivar a parar." "Então mereço ganhar bem mais do que isso aqui. Você disse algumas palavras ontem." Jane franziu o lábio para ele. "Você não pode voltar ao passado e me cobrar. Eu teria que esvaziar minha conta bancária. Só vale se eu for pega na hora." "Bem, pois é, mas eu te peguei. No sábado, quando você estava cortando a grama, não ganhei dinheiro nenhum." Em silêncio, com os dentes trincados, Jane pegou outra moeda. Sam parecia extremamente satisfeito ao guardar seus 50 centavos no bolso. Se fosse em qualquer outro momento, talvez Jane tivesse rido, mas ela ainda estava irritada com o susto. Suas costelas doíam e quando ela tentou abaixar para pegar as chaves, doeram ainda mais. Como se isso não bastasse, seu joelho se recusava a dobrar. Ela se esticou e lançou um olhar de tamanha irritação frustrada em direção a Sam, que um dos cantos da boca dele se levantou. "Se ele rir", pensou ela, "vou lhe dar um chute na canela." Como ainda não estava parada no degrau da porta, o ângulo era perfeito. Sam não riu. Policiais provavelmente eram treinados para agir com cautela. Ele se abaixou para pegar as chaves. "O joelho não quer dobrar, não é?" "E nem as costelas", disse Jane mal-humorada, pegando as chaves e descendo os 3 degraus. As sobrancelhas dele abaixaram. "O que houve com as suas costelas?" "Eu levei um soco." Sam bufou, exasperado. "Por que você não me disse nada ontem à noite?" "Pra quê? Elas não estão quebradas, só machucadas." "E você tem certeza disso? Não acha que talvez possam estar fraturadas?" "Não sinto como se estivessem fraturadas." "E você tem muita experiência com costelas fraturadas para saber qual seria a sensação?" Jane trincou a mandíbula. "Estamos falando das minhas costelas, e eu acho que não estão fraturadas. Ponto final." "Me diga uma coisa", disse Sam, num tom casual, caminhando ao lado de Jane enquanto ela ia batendo os pés o máximo que podia até o carro. "Tem algum dia em que você não arrume motivo para brigar?" "Os dias em que eu não te encontro", retrucou ela. "E foi você quem começou. Eu estava pronta para ser uma boa vizinha, mas você vinha me apurrinhar sempre que me via, mesmo depois de eu ter pedido desculpas por bobo subir no seu carro. Além do mais, achei que você fosse um alcoólatra." Sam parou, a surpresa estampada em seu rosto. "Alcoólatra?" "Olhos injetados, roupas sujas, chegando em casa no meio da madrugada, fazendo barulho à beça, ranzinza o tempo todo como se estivesse de ressaca. O que eu devia pensar?" Ele esfregou o rosto. "Desculpe, foi falta de consideração da minha parte.
Eu devia ter tomado banho, feito a barba e vestido um terno antes de vir te contar que você estava fazendo barulho suficiente para tirar os mortos do túmulo. Vestir uma calça jeans limpa já teria sido suficiente. Jane destrancou o Viper e começou a considerar outro problema. Como entraria no seu carro baixo? Eu estou reformando os armários da cozinha, anunciou ele depois de uma curta pausa. Ultimamente, por causa dos horários do trabalho, tenho que fazer as coisas aos poucos e às vezes acabo dormindo com as roupas sujas. Você já pensou em deixar os armários para os seus dias de folga e dormir um pouco mais? Talvez isso ajudasse com o seu mau humor. Não tem nada de errado com o meu humor. Realmente, não se ele viesse de um gambá raivoso. Jane abriu a porta do Viper, jogou a bolsa lá dentro e tentou se preparar psicologicamente para o esforço de sentar atrás do volante. É um belo carro, disse ele, olhando o veículo de cima a baixo. Obrigada. Ela olhou para o Pontiac e ficou quieta. Às vezes o silêncio é mais gentil que as palavras. Sam viu o olhar e sorriu. Jane desejou que ele não tivesse feito isso. O sorriso fazia com que aquele homem parecesse quase humano. Ela queria que os dois não estivessem parados sob o sol da manhã, porque podia ver como a sobrancelha negra dele era densa e como a íris escura tinha manchas de um castanho vívido. Muito bem. Sam não era um homem feio quando seus olhos não estavam injetados e não rosnava. De repente, aqueles olhos se tornaram frios. Ele esticou a mão e, gentilmente, passou o dedão pela maçã do rosto de Jane. Você está roxa aqui. Merda! Ela se controlou antes da palavra sair. Meleca! Achei que tivesse coberto tudo. Você fez um bom trabalho. Não vi nada até pararmos ao sol. Sam cruzou os braços e lhe lançou um olhar severo. Mais algum machucado que eu não saiba? Somente os músculos doloridos. Ela fitou o carro com tristeza. Não estou nada ansiosa para entrar aí. Sam olhou para o carro e então para Jane. Ela agarrava a porta aberta e lenta e dolorosamente levantava a perna direita e passava para dentro do Viper. Ele respirou fundo, como se estivesse preparando para realizar uma tarefa desagradável, e segurou o braço dela para equilibrá-la durante a movimentação até chegar atrás do volante. Obrigada, disse Jane, aliviada por ter acabado. De nada. Sam se agachou diante da porta aberta. Você não quer registrar uma ocorrência? Ela franziu a boca. Eu bati nele primeiro. Jane achou que Sam parecia estar lutando contra outro sorriso. Meu Deus, tomara que ele ganhasse a batalha. Não queria ver outro daqueles tão cedo. Logo começaria a pensar que o vizinho era humano. Tem esse problema, concordou Sam. Ele se levantou e começou a fechar a porta para ela. Uma massagem ajudaria a melhorar a dor nos músculos. E um banho de vapor. Ela lhe lançou um olhar indignado. De vapor? Quer dizer que eu tomei banho frio hoje cedo por nada? Sam começou a rir. E Jane desejou muito, muito que isso não tivesse acontecido. Ele tinha uma risada grave e gostosa, e dentes muito brancos. Frio também faz bem. Tente alternar as temperaturas para liberar a tensão. E faça uma massagem se for possível. Jane desconfiava que a Hammerstead não tinha um spa escondido em algum canto do edifício, mas podia pesquisar e marcar um horário em algum lugar depois do expediente. Ela assentiu com a cabeça. Boa ideia, obrigada. Ele fez que sim e fechou a porta, dando um passo para trás. Acenando com a mão, Sam seguiu para o próprio carro. Mas antes mesmo de abrir a porta, Jane já guiava o Viper pela rua. Então talvez eles pudessem se dar bem, pensou ela com um pequeno sorriso.
O vizinho e suas algemas certamente tinham sido úteis na noite anterior. Apesar de ter perdido tempo conversando com Sam, ainda assim ela chegou cedo ao trabalho, o que lhe deu tempo para sair do carro com calma. Hoje o cartaz acima dos botões do elevador dizia: "O fracasso não é uma opção. Ele já vem embutido na sua programação." Por algum motivo, Jane achava que a gerência teria mais problemas com aquela mensagem do que com a do dia anterior. Mas todos os nerds dos 2 primeiros andares provavelmente a achavam hilária. O escritório foi se enchendo aos poucos. As conversas daquela manhã só tratavam da matéria do jornal, metade discutindo o conteúdo e metade especulando sobre a identidade das 4 mulheres. A maioria achava que o artigo inteiro saíra da imaginação da autora, que as 4 amigas eram fictícias e que era ótimo para Jane. Ela permaneceu de boca fechada e com os dedos cruzados. "Eu digitalizei a matéria para enviar para minha prima em Chicago", ela ouviu um homem dizer enquanto passava pelo corredor. Tinha certeza que ele não estava falando sobre uma matéria do Detroit News. Que maravilha! Estava se espalhando. Como Jane sentia dor só de pensar em entrar e sair do carro várias vezes para almoçar, contentou-se com biscoitos recheados com manteiga de amendoim e um refrigerante na cozinha. Podia ter pedido a TJ ou uma das outras garotas para lhe trazer algo para comer, mas não queria ter de explicar por que tinha dificuldade para entrar no carro. Parecia que estava se gabando se dissesse que havia atacado um bêbado, quando na verdade simplesmente ficara com raiva demais para pensar no que fazia. Leah Street entrou e tirou seu almoço embalado com perfeição da geladeira. Ela trouxera um sanduíche, peito de peru e alface no pão integral, sopa de legumes que esquentou no micro-ondas e uma laranja. Jane suspirou, dividida entre ódio e inveja. Como gostar de uma pessoa tão organizada? Gente como a Leah, pensou ela, vinha ao mundo para fazer os outros parecerem incompetentes. Se tivesse pensado no assunto, Jane teria trazido almoço em vez de ter que se contentar com biscoitos e refrigerante. "Posso me sentar com você?" perguntou a outra mulher. Jane sentiu uma pontada de remorso. Como as duas eram as únicas pessoas na cozinha, ela devia ter convidado a colega para sentar. A maioria dos funcionários da Hammerstead simplesmente teria se acomodado, mas Leah passava por tantas situações que deixavam óbvio que sua presença era indesejada, que ela se sentia com necessidade de pedir permissão. "Claro", respondeu Jane, tentando deixar a voz mais amigável. "Seria bom ter companhia." Se ela fosse católica, certamente teria de confessar essa mentira. Estava sendo ainda mais descarada do que quando dissera que o pai não entendia nada de carros. Leah arrumou sua refeição nutritiva e bonita e se sentou à mesa. Ela deu uma mordidinha no sanduíche e mastigou com delicadeza. Limpou a boca com o guardanapo, então se serviu com uma colherada igualmente pequena de sopa. E depois limpou a boca de novo. Jane a observava, fascinada. As pessoas na época vitoriana também deviam comportar-se assim à mesa. Ela própria tinha bons modos, mas Leah a fazia sentir-se como uma selvagem. Depois de um momento, a outra mulher disse: "Imagino que você tenha visto aquele jornal repulsivo ontem." Jane havia percebido que repulsivo era uma das palavras favoritas de Leah. "Você deve estar falando do artigo", disse ela, já que parecia inútil tentar evitar o assunto. "Dei uma olhada sim, mas eu não li tudo. Pessoas assim me fazem ter vergonha de ser mulher." Ora, isso era um pouco exagerado. Jane sabia que devia deixar para lá, porque Leah era Leah e nada mudaria.
Mas aquele demôniozinho dentro dela, certo, o mesmo demôniozinho que a fazia abrir a boca quando não devia, a fez dizer: Por quê? Achei que elas foram sinceras. Leia largou o sanduíche e lançou um olhar indignado em sua direção. Sinceras? Elas pareciam umas vagabundas. Tudo o que querem em um homem é dinheiro e um grande pênis? Ajudou Jane, já que a outra mulher parecia desconhecer a palavra. E não acho que elas só queiram isso. Eu lembro que havia algo sobre fidelidade, confiança, senso de humor. Leia dispensou o argumento com um aceno de mão. Você pode acreditar no que quiser, mas o único objetivo daquela matéria é falar de sexo e dinheiro. Isso está óbvio. E também é algo malicioso e cruel, porque imagine só o que aquilo faz com a autoestima dos homens que não têm muito dinheiro e um grande negócio. Pênis, interrompeu Jane. O negócio se chama pênis. Leia apertou os lábios. Algumas coisas não deveriam ser discutidas em público, mas já notei que você tem a boca suja. Não, eu não tenho, rebateu Jane agitada. Admito que falo uns palavrões às vezes, mas estou tentando parar, e não há nada de errado em dizer pênis. Esse é o termo correto para uma parte do corpo. É como dizer perna. Ou você também tem um problema com pernas? Leia agarrou a borda da mesa com uma das mãos, apertando com tanta força que as juntas de seus dedos ficaram brancas. Ela respirou fundo. Como eu estava dizendo, imagine como aqueles homens se sentiriam. Eles devem achar que não são bons o suficiente, que são inferiores de alguma forma. E alguns deles são mesmo, murmurou Jane. Ela sabia bem disso. Fora noiva de 3 sujeitos inferiores, e esse fato não tinha nada a ver com a genitália deles. Não é certo fazer as pessoas se sentirem assim, disse a outra mulher, com a voz ficando cada vez mais alta. Leia deu outra mordida no sanduíche, e Jane notou que as mãos dela tremiam. A colega parecia estar realmente nervosa. Olhe, eu acho que a maioria das pessoas que leu o artigo achou graça, disse ela em um tom conciliatório. Era óbvio que a ideia era fazer uma piada. Eu discordo completamente. Aquilo foi uma baixaria, horrível e maldoso. Que se dane a conciliação. Eu não acho, disse Jane inexpressiva, juntando as embalagens do seu almoço e jogando tudo no lixo. Acredito que as pessoas veem o que esperam ver. Gente maldosa supõe que todo mundo seja ruim também. Da mesma forma que alguém com uma mente pornográfica vê baixaria em todo canto. Leia ficou branca e depois vermelha. Você está dizendo que eu tenho uma mente pornográfica? Interprete o que eu disse como quiser. Jane voltou para sua sala antes que aquela discussão se tornasse algo maior. Qual era o seu problema nos últimos dias? Primeiro tinha sido o vizinho. Agora, Leia. Ela parecia incapaz de se dar bem com qualquer ser, incluindo Bobo. É claro que ninguém se dava bem com Leia. Então aquilo não deveria contar. Mas Jane certamente ia se esforçar mais para ser legal com o Sam. E daí que o vizinho a irritava? Era óbvio que ela também fazia o mesmo com ele. O problema era que Jane não sabia mais como ter uma convivência amigável com homens. Desde que terminara seu 3º noivado, havia ficado bem longe deles. Mas que mulher não faria o mesmo com o seu histórico? 3 noivados e 3 términos aos 23 anos não eram um bom indício. Não era como se ela fosse uma baranga. Jane tinha um espelho que refletia uma mulher bonita e esbelta, com covinhas quase aparentes nas bochechas e uma leve depressão no queixo. Ela fora popular na escola, tão popular que ficara noiva de Brett,
o astro do time de futebol no último ano. Mas Jane queria ir para a faculdade e Brett queria tentar ser jogador profissional, e os dois acabaram seguindo caminhos diferentes. A carreira de Brett também não dera certo. E então viera Alan. Jane tinha 21 anos. Tinha acabado de se formar na faculdade. Alan esperara até a véspera do casamento, na noite do jantar para os convidados próximos, para lhe contar que ainda estava apaixonado pela ex-namorada, que só ficara com ela para provar que tinha mesmo esquecido a outra, mas que não tinha dado certo. Desculpe, não foi por mal. Claro, só nos seus sonhos, babaca. Depois de Alan, Jane então ficara noiva de Warren, mas talvez estivesse receosa demais para realmente se comprometer. Por algum motivo, depois que ele a pedir em noivado e ela aceitara, os dois pareceram se distanciar, e o relacionamento foi se acabando aos poucos. Ambos ficaram felizes em finalmente acabar com tudo. Jane poderia ter seguido em frente e se casado com Warren, apesar da falta de entusiasmo dos dois, mas sentia-se feliz por não ter feito isso. E se eles tivessem tido filhos e depois se separado? Se um dia tivesse filhos, Jane queria estar num casamento sólido, como o dos pais. Ela nunca havia pensado que o fim dos seus noivados fosse culpa sua. 2 deles foram decisões mútuas, e o outro certamente fora culpa de Alan. Mas será que havia algo de errado com ela? Jane não parecia inspirar desejo. Quem dirá devoção nos homens com quem saía? Os pensamentos tristes foram afastados quando TJ enfiou a cabeça na sala dela. A amiga estava pálida. Uma jornalista do Detroit News veio conversar com a Dinah, soltou ela. Meu Deus, você acha que... TJ olhou para Jane, Jane olhou para TJ. Ai, mas que merda, disse Jane enjoada. Mas a amiga estava nervosa demais para se lembrar de pedir seus 25 centavos. Naquela noite, Corin encarava o jornal, lendo e relendo o artigo. Era uma baixaria pura. Suas mãos tremiam, fazendo as palavrinhas dançarem pela página. Será que elas não sabiam como aquilo magoava? Como podiam rir de algo assim? Ele queria jogar o jornal fora, mas não conseguia. A angústia o dominava. Não conseguia acreditar que trabalhava com as pessoas que haviam dito aquelas coisas maldosas, que zombavam e intimidavam. Corin respirou fundo. Ele precisava se controlar. Era isso que os médicos diziam. Tome seus remédios e se controle. E Corin obedecia. Ele estava se comportando tão bem por tanto tempo. Às vezes, até mesmo conseguia esquecer quem era. Mas não agora. Não conseguia esquecer agora. Aquilo era importante demais. Quem eram elas? Ele tinha de descobrir. Ele precisava descobrir. Continua. Gente, o tal do Corin é o mesmo menino do epílogo. Sim, é aquele que em 1975 matou o hamster da professora. Ele definitivamente é alguém perigoso. E aqui tudo indica, ele ainda vai fazer algum mal para Jane e as amigas dela. Continua comigo para não perder essa história.